Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Estou já há alguns vídeos aqui falando sobre a história de Davi. E hoje chegamos numa parte do texto que dá para falar sobre política. Então vou falar um pouquinho sobre política aqui. Sei que eu estou entrando numa área que tem muito vespeiro, né? Mas, de qualquer forma, eu acho importante falar, e por causa que o ponto desse texto aqui dá para falar sobre política, né? Então, no vídeo passado eu estava falando sobre Davi, que começa a reinar, a promessa começa a se cumprir, mas há uma resistência. E aqui, no texto de hoje, essa resistência vai se intensificar. Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 3, que diz assim: E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. Então, Abner, ele é um general de Isbosete, que é o filho de Davi, o filho de Saul sobrevivente. E também tem um outro personagem aqui nessa história, que é o Joabe, que é o general de Davi. Então, no vídeo passado houve um confronto entre eles, Abner começa a perder e ele pede para que pare a guerra, porque era uma guerra desnecessária, porque são todos irmãos. Joabe faz o cessar-fogo, porém ele percebe que no meio desse período aí, o irmão dele, de Joabe, morre nas mãos de Abner. Então agora a coisa se tornou pessoal, então agora ele quer ir para a guerra mesmo, e aqui se instaura uma guerra civil terrível. E o texto é longo, então vou resumir aqui para você o que acontece. Então, Abner, ele está nessa guerra civil e ele vai falar com Isbosete. Só que Isbosete levanta uma suspeita sobre Abner. Ele fala: olha, você mexeu com uma das minhas esposas. Abner se sente altamente afrontado, indignado, e resolve abandonar Isbosete e agora ficar do lado de Davi. E ele fala isso, ele expressa isso, ele vai ficar do lado de Davi, porém Joabe, que agora tem algo pessoal contra Abner, porque Abner matou o irmão dele, fica muito indignado por Davi aceitar Abner. Mas fica tudo debaixo dos panos, e algumas pessoas vão lá porque sabendo, Isbosete estava perdendo as forças, estava perdendo a guerra e estava perdendo prestígio. Então, algumas pessoas planejaram a morte de Isbosete, pensando: olha, se eu matar Isbosete, quando eu chegar lá para Davi vai me recompensar. Então eles fazem isso, eles armam um plano, matam Isbosete, e aí eles vão falar com Davi. Falam: Davi, nós matamos Isbosete. Davi fala: meu Deus, agora você pode ter matado uma pessoa inocente, né? Porque foi um plano, um engendramento, uma arapuca que vocês fizeram. Você acha que há honra nisso? Não há honra nisso. E ele pega e mata esses rapazes. E agora o trono vai para Davi. No capítulo 3 também vai falar um pouco sobre os filhos de Davi e suas esposas, e isso vai ter uma consequência grave lá na frente, porque ele não está fazendo aquilo que é correto. Davi não está fazendo o que é da vontade de Deus. Essa que é a verdade, né? Ele se rende aos caprichos da cultura da época e vereda por esse caminho. Eu podia falar muita coisa sobre isso aqui, mas como eu quero falar de política, então eu sei que lá na frente eu vou ter a oportunidade de voltar e falar sobre isso. Então eu vou deixar para falar mais na frente. Eu quero falar um pouco sobre política aqui, então. Então o que acontece? Tudo em paz, Davi agora é rei, mas tem aquele probleminha de Joabe com Abner. Então Joabe chama Abner e fala: vamos conversar, vamos fazer as pazes, vamos conversar. Ele chama Abner, e quando Abner vai até Joabe, Joabe vai lá traiçoeiramente e mata Abner. E Davi se entristece muito, né? Porque estava gostando de Abner. Abner estava trazendo muita vantagem para Davi. E aí o que Davi faz? Ele faz algo que eu acho impressionante. Ele pede a sua esposa de volta. Lembra que ele sai, né? A Mical, ela não pode estar com Davi, porque ele estava com Saul, né? Saul é o pai de Mical. Então ele não podia ficar com Mical. E agora Mical já está casada com outro. E aí só esse ponto aqui que eu vou querer falar sobre esse ponto. Que Mical estava casado com outro. E aí o que acontece? Davi vai lá e pede Mical. Provavelmente não é porque Davi amava Mical. Davi já estava com outras mulheres, né? Provavelmente já tinha esquecido de Mical há muito tempo. O ponto aqui é que Mical, ela representava a legitimidade do reino, uma vez que ela
era filha do rei Saul. Então Davi, para não ter problema, né, ao ele ter um império, né, de Israel, para não ter problema, não duvidarem da sua legitimidade, o que ele faz? Ele traz Mical de volta. E quando vai buscar Mical, o marido dela, de Mical atualmente, né, ele chora por Mical. Chora, mas Mical vai até Davi e ela vai agora ser uma das esposas de Davi. Provavelmente contra a vontade dela. Acredito eu também que ela devia ter esquecido Davi. Mas o que acontece? Qual que é o ponto aqui? É que não adianta chorar. Sabe, tem pessoas que lamentam, passam anos lamentando, como por exemplo, Sansão. Sansão passou anos lamentando pela Filistéia que ele perdeu. Anos. Aí só depois de alguns anos é que ele vai se abrir para o amor. A playlist está aqui. Então, Sansão, ele se anula como pessoa por anos, sofrendo por aquele amor perdido. E nesse texto aqui, tanto na história de Sansão como nesse texto aqui, deixa claro que não adianta, não vale a pena você chorar e lamentar a vida toda. É claro que a dor faz com que a gente lamente, e não tem problema nisso aqui. Você pode lamentar, chorar, ficar triste por bom tempo, mas você não pode fazer isso a vida toda. Aqui o cara começou a chorar. O que adiantou isso? Absolutamente nada. Tem pessoas que querem saber o porquê. A pessoa terminou comigo. Por quê? Aí pensa comigo. O fato é que a pessoa terminou. E quando você vai buscar muita explicação, você acaba se ferindo mais, porque você vai poder muitas vezes se culpar ou achar que você é menos do que a pessoa, e não tem nada a ver. As pessoas fazem escolhas e cada um tem direito de fazer suas escolhas. As pessoas fazem escolhas. Você tem que aceitar as escolhas dos outros e você não pode controlar as escolhas dos outros. Mas você pode controlar suas escolhas. Essas você pode controlar. Então, não adianta você ficar sofrendo por a pessoa a vida toda. Sabe? Isso é perda de tempo. É o que o texto está ensinando aqui. Ele chora, mas o que adiantou? Nada. Ela prosseguiu sendo esposa de Davi. Mesma coisa que eu quero dizer para você. Não fica lamentando. Existe um tempo para lamentar, mas tem uma hora que você tem que sacudir a poeira e se levantar e encarar os fatos. O fato é que a pessoa não te quer e tá tudo bem, né? A pessoa teve um significado na tua vida, você tem que aprender com isso, o significado, o que esse relacionamento te trouxe, e seguir em frente. Não adianta ficar lamentando, não adianta ficar chorando, ficar lamentando o resto da vida por um amor perdido. Mas vamos lá. E Davi agora que tem a sua esposa, né, Mical, agora trazendo legitimidade ao trono, e ele chora pela morte de Abner, mas não toma nenhuma atitude em relação a Joabe. Ele não toma nenhuma atitude a Joabe, porque a Joabe ele faz uma traição, né, de uma forma traiçoeira, mata Abner. Foi exatamente o que alguns fizeram, como eu acabei de explicar aqui, que alguns mataram Isbosete, a traição, e Davi puniu com a morte. Mas quando chegou a hora de Joabe, Davi não faz nada. Davi não fez absolutamente nada. E o que tudo isso tem a ver com política? Não existe herói nessa história. Só um minutinho aqui, peraí. Só um minutinho. Aí. Então, não existe herói nessa história. O ponto aqui é esse, não existe herói nessa história. E a política que a gente está vivendo hoje é justamente sobre isso. É que não existe herói na política. Deixa eu falar algumas coisas aqui interessantes aqui. Eu me lembro que quando eu era criança, tava uma briga muito feia entre Lula e Collor. Collor era conhecido como o caçador de marajás. E o que acontece? Então, nesse período, as pessoas começaram a fazer o arquétipo do herói, que vai salvar toda a política e que vai trazer prosperidade e bênção, que era Collor de Mello. E aí Lula perde, de repente, Collor cai. Aí depois vem Fernando Henrique Cardoso com o plano do Real, coisa maravilhosa, o herói que vai salvar o país, que vai tirar a gente da miséria, e de repente passa-se 2 mandatos, o governo vai de mal a pior, muito criticado, então, cachorrada, né? Complicado aí, não tem como evitar, eu peço desculpa e peço que vocês desconsiderem as cachorradas. Então, e aí houve esse herói que não resolveu o problema. Aí de repente vem Lula veio dos pobres e tal, 2 mandatos,
houve um avanço em certas coisas e um retrocesso em outras. Porque todo governo vai trazer isso. Todo governo vai trazer isso. E aí o que acontece? Era o herói, mas que não resolveu. Veio Dilma, foi impeachmentada, e aí depois veio Temer, e aí o herói nasceu de novo, que é o mito, o Bolsonaro, né? O herói que vai salvar todo mundo. E na verdade não salvou ninguém. E agora estamos aí entre Lula e Bolsonaro, e não temos herói. O ponto é esse, quando você puxa um herói. Eu tenho uma notícia que eu achei interessante, é que Bolsonaro falou que se ele não tiver 60% dos votos, simplesmente ele vai considerar isso como ter alguma coisa errada com o TSE. Essa é uma das últimas notícias no tempo que eu estou gravando aqui esse vídeo aqui. E por que ele falou isso? Porque ele considera que existe uma crescente no nome dele através do datapovo. O que é o datapovo? Toda vez que ele chega, ele é muito ovacionado, ele consegue movimentar milhões de pessoas. Então isso é a prova cabal de que ele realmente está na frente das pesquisas. Isso aqui é um equívoco. Por que é um equívoco? O equívoco está porque Bolsonaro ele é muito ovacionado pelos evangélicos. E, infelizmente, os evangélicos, eu sou evangélico, sou pastor, mas eu sei que a nossa classe ela tem um problema que ela idolatra muito pessoas. Ela tem essa tendência de idolatria, essa que é a verdade. E nós idolatramos muito pessoas. Idolatramos pastor, cantores, missionários. Essas pessoas, quando elas são muito ovacionadas, elas recebendo tanta essa atenção que elas passam a ter uma percepção errada. Qual que é a percepção errada? De que eu sou intocável e as leis não servem para mim. É por isso que você vê muitos escândalos no meio evangélico. Escândalos nesses grandes movimentação gospel, grande demais. Você vê droga, orgia, você vê prostituição, você vê homossexualismo, você vê envolvimento com todo tipo de bebida, droga, quer dizer, você vê bizarrices. Você vê grandes bizarrices, aquilo que os evangélicos mais pregam contra, acontecendo por quê? Por causa dessa idolatria. Quando há essa idolatria, parece que você está liberado, você pode fazer tudo. E Bolsonaro, ele recebe essa mesma percepção de um povo. Eu sou crente, mas eu vejo isso, essa crescente da idolatria. Por isso mito, aquela coisa, aquela veneração da pessoa. Porque, na verdade, o cristianismo tem muito isso. Infelizmente, ele peca muito nisso, de idolatrar uma pessoa. Então, Bolsonaro, ele passa a ter essa percepção errada, que, de fato, todo cristão que alcança grandes níveis e são venerados pelo povo, também passam a ter essa mesma visão. Eu posso tudo. Por isso que você vê um presidente que mente descaradamente. Todo presidente mentiu. Bolsonaro, Lula mentiu, Fernando Henrique mentiu, todo mundo mente. Só que não dessa forma tão descarada. Por que é essa forma tão descarada? É porque eu acabei de falar. Há uma certa elevação, idolatria aqui. Então a pessoa parece que se sente meio que blindada. E não é essa a verdade. Essa não é a verdade. Vamos lá falar de Lula. Lula, o ponto dele é a corrupção, que provavelmente teve. Eu não posso afirmar com toda certeza, não posso afirmar, mas há uma possibilidade gigantesca. Mas o que acontece? É como se, por exemplo, me acusasse de roubo. Você me acusa de roubo, beleza, vamos lá para a justiça. Só que aí, de repente, percebe-se que a justiça, ela agiu errado comigo, ela não me deu direito de defesa, ela agiu de uma forma parcial, ela agiu de uma forma que não é a forma correta. Então o que acontece? Há uma anulação. Então, uma vez que eu era inocente, fui acusado e houve essa anulação, então eu volto à presunção de inocência. Então, juridicamente, eu sou inocente. É o que acontece com o Lula. Ele fala isso, aí tem gente que fala que não, que ele não é inocente, ele não foi absolvido, mas foi. Foi nesse sentido, de que ele era inocente, tem a presunção da inocência, houve uma parcialidade do judiciário, então, por causa disso, anula-se tudo, então ele volta à presunção de inocência. Então, aqui realmente ele é inocente. Porém, isso não significa que ele não roubou. Esse é o ponto, não significa que ele não roubou. Então, não há heróis. Não há heróis. Eu, por exemplo, eu voto no Ciro. Só que o Ciro também tem um discurso muito complicado. A gente sabe, dá para entender e ver que ele é um cara extremamente preparado e inteligente. Isso é óbvio, preparado e inteligente. Mas vamos lá. O que ele defende, de tanta coisa que ele fala que é complicado, mas uma coisa que é fácil entender.
é que o ponto dele é: eu vou negociar com o Centrão. Como é que vai ser esse negócio com o Centrão? Eu vou renunciar à minha reeleição. Na cabeça dele, isso tem uma grande relevância. E a gente sabe que não tem. Não tem essa relevância toda que você está dizendo. A gente sabe que não tem. E ele diz que ele vai passar a dialogar com os partidos. Mas espera aí, Ciro. Você vai dialogar com os partidos, mas por que você não faz isso agora? Não tem ninguém te apoiando. Não tem ninguém apoiando Ciro. Tem partidos apoiando Lula, partidos apoiando Bolsonaro, mas não tem ninguém apoiando Ciro. Isso fala da inabilidade dele dessa articulação, que de fato ele não tem. Então, aí uma prova cabal. Então, não existe heróis na política. Eu, particularmente, vou votar no Ciro. Mas vamos lá. Há uma luta agora para o voto útil. O que é o voto útil? Já que temos só Lula e Bolsonaro, que é o que vai acontecer, se tiver segundo turno, vai ser só eles dois. E provavelmente é os dois nomes que estão aí. Mas vamos largar o Ciro e vamos votar no Lula para tirar o Bolsonaro, né? Então, seria o voto útil. Mas por que eu sou contra isso? Porque estamos numa democracia. Deveríamos ter mais candidatos. No meu entendimento, hoje, os candidatos que nós temos que escolher entre o menos pior. Que é chato isso. Deveria ter candidatos que a gente podia votar, mas não. No meu entendimento, nós temos os menos pior. Para mim, o menos pior é o Ciro. E aí, o que acontece? É óbvio que o Ciro não vai chegar lá. Quem vai estar lá é Lula e Bolsonaro. E aí é segundo turno. E eu também vou te dizer quem que eu vou votar no segundo turno quando chegar lá. Quando chegar lá, nós falamos sobre isso aqui, né? Vai ter mais um vídeo para falando sobre isso aqui. Mas o que eu quero que você entenda no teu coração, na tua mente, é que não existem heróis. Não existem heróis. Não fica colocando que Bolsonaro vai resolver o mundo, que não vai, como não resolveu. E aqui nós estamos falando aqui de candidatos que, na verdade, não são bem candidatos. Na verdade, são governos que você vai votar. Porque você não vai votar no Bolsonaro segundo o que ele está prometendo. Não, ele já tem um governo Bolsonaro para você ver o que é e o que não é. Assim como já tem um governo Lula, para você ver o que é e o que não é. Por exemplo, quando há essas fake news dizendo que Lula vai fechar a igreja. Oh, ele não fechou. Ele nunca fechou. Tá aí dois mandatos e nunca fechou. Então, esse é o ponto. O ponto é que não existe heróis e você deve votar hoje no menos pior. Defendendo aqui é que não existe heróis na política. Então, não seja fundamentalista. O fundamentalismo é um inferno em qualquer ambiente, na política, na religião, em qualquer ambiente, o fundamentalista é um inferno, até num relacionamento, que tem caras que são fundamentalistas, né? É do jeito dele, tem que ser do jeito dele. A outra questão, tem que sempre abaixar a cabeça, obedecer. São relacionamentos completamente fracassados, que a pessoa que é a subserviente, ela vive em grande sofrimento. Então, quando você, fanático demais, Bolsonaro, há uma ala evangélica apoiando Bolsonaro, que eu sou completamente contra, porque o cara mente descaradamente. E não importa o que ele mente, não importa nada. Desde que derrube Lula, o importante o que ele faz não importa, mas importa sim. Importa sim, deveria importar para você. Eu tenho muitos relacionamentos com homens de Deus que realmente, infelizmente, eu tive que parar, porque viraram fanáticos, fundamentalistas. A boca dele é política. Como pessoas que me decepcionaram bastante, como Silas Malafaia, Marcos Feliciano. Por quê? Porque eles, além de fabricar fake news, mentira, não importa nada. O importante é derrubar a esquerda. Se o Bolsonaro mente, não importa, e eu acho que essas coisas importam sim. Então, fundamentalismo do PT, porque antes era uma coisa que só existia no PT. O fundamentalismo, né? Que pessoas que amam arduamente o PT. Aí, hoje, Bolsonaro trouxe isso para o governo dele, que, no meu entendimento, é mais por causa desse engajamento do cristianismo evangélico na campanha, porque nós temos esse defeito. As pessoas acabam idolatrando muito pessoas. E aí não importa nada, só importa o que a pessoa fala. A gente vê isso dentro das igrejas. Não importa nada. O que o líder falou está falado. Não importa se está na Bíblia, não importa se tem versículos contra o que ele está falando, não importa. O importante é o que ele falou. E aqui eu vejo isso nessa campanha, nessa idolatria travestida de força política para Bolsonaro. Temos também isso no Lula, já não tem outros candidatos. E o ponto é esse: não existem heróis. Assim como não existe herói nessa história que eu te contei toda. Também é uma articulação política que você vê, né? Davi tá errado na história, ele quer trazer Mical para poder legitimizar o trono, quer dizer, uma coisa bizarra. Você vê isso
na vida de Abner, que trai o seu líder. Você vê isso na vida de Joabe, que mata Abner, vingativo. Você vê isso na vida de Davi, que não toma atitude contra Abner, contra Joabe, né? Então você vê, é um emaranhado que não existe heróis. Mas existe uma coisa aqui interessante, que é muito fundamental. O que é? É que existe a vontade de Deus. Mas eu posso fazer a pergunta: quem vai ganhar a pessoa que vai ser eleita é por causa do voto popular ou é por causa da vontade de Deus? Quem que coloca um político lá? É a vontade popular ou é a vontade de Deus? Eu digo para você, é a exclusiva vontade de Deus. Deus é que estabeleceu Lula por 8 anos no poder, Deus é que estabeleceu Bolsonaro por 4 anos no poder, e o próximo que vai sentar lá é Deus que vai estabelecer. Essa que é a verdade. Você pode ficar feliz ou você pode não ficar feliz, acontece que vai acontecer aquilo que Deus achar graça. Porque Deus, ele usa políticos para abençoar a nação, mas ele usa políticos também para castigar o povo. Então, o que vai acontecer é da vontade de Deus. Então, para com esse fundamentalismo, com essa paixão exacerbada por política. E essa é a parte que eu acho engraçada, porque quando não está nesse tempo, né, das eleições, você vai perguntar para qualquer pessoa, é a classe mais desvalorizada. Política é o ladrão, o político é o que é menos bem visto na sociedade. Mas agora, Bolsonaro é um deus. Agora Lula é um deus. As pessoas, você está entendendo? Aquilo que a gente sempre critica agora nas épocas da eleição, não, Deus agora vai colocar o melhor, sabe? É uma loucura. Então, o conselho que eu te dou, nós estamos chegando às eleições, aqui falta 2 semanas para as eleições. Eu estou gravando aqui na quinta-feira, né? Então, essa semana a outra já é as eleições. Deixa de ser fundamentalista, sabe? Para com essas paixões exacerbadas por aquilo que você sempre critica quando não está na época das eleições. Você sempre critica política. Sempre. Aí agora não, agora é algo divino, sabe? Isso é por que fala tanto de Deus na política? É por causa que nosso país é um país muito cristão e tem se tornado cada vez mais evangélico. Essa é a verdade. Temos o IBGE que vai fazer agora as medições e provavelmente no próximo ano já vai ter uma referência que vai dizer claramente que a igreja evangélica cresceu mais ainda, já era grande há 10 anos atrás, há 12 anos atrás. E agora, então, com certeza é maior ainda, né? Com certeza deve estar chegando quase que em empate com a igreja católica, se é que a gente não passou um pouco. Então, a verdade é essa. É por isso que se fala tanto em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, porque o que eu quero dizer é que não existe heróis, não morra pela política, não se apaixone tão fortemente pela política. O que eu aconselho você, se apaixone por Cristo, se apaixone por o Evangelho, se apaixone por esse Evangelho que respeita até a política, respeita todas as classes, apesar de não aceitar, mas respeitamos. Amém?